Então, pessoal, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com o Senhor. É o tema da nossa meditação aqui hoje. Observe que, lembra-se, que a palavra de Deus, ela diz, em outra passagem, que aquele que se ajunta com uma mulher, ele se torna uma só carne com a mulher, não é isso? O homem se torna uma só carne com a mulher se torna uma só carne com o homem. O que se ajunta com a mulher, o que se ajunta com a prostituta, ele se torna uma só carne com a prostituta, não é isso que diz a palavra de Deus? Uma só carne. Por quê? Porque o relacionamento íntimo entre homem e mulher, ele gera uma comunhão, certo? Uma comunhão. Então os dois acabam sendo uma só carne. E quando isso acontece fora do casamento, quando isso acontece em qualquer ocasião, acontece por fornicação, então, olha o que é que acontece. Fragmentos da alma são compartilhados, com fragmentos da alma do homem e da mulher são compartilhados. E fragmentos da alma estão maldições. Então, quando a pessoa tem relacionamento íntimo fora do casamento, então maldições são compartilhadas de um para o outro. Ou seja, tem coisas na vida de uma pessoa que não está dando certo, está amarrado, e quando ela tem um relacionamento com outro, então ela passa aquela maldição para outra pessoa, e ela também vai ficar com alguma coisa amarrada na vida dela. Por quê? Porque o relacionamento... Isso acontece fora do casamento, porque o relacionamento fora do casamento não é abençoado. Mas no casamento, quando o relacionamento é no casamento, então Deus abençoa, é diferente. É diferente, é abençoado, entendeu? Então tem muita gente que está debaixo de maldição, porque teve relacionamento fora do casamento, com quem não era para ter, e acabou trazendo fragmentos da alma de uma outra pessoa para a sua vida. E agora você está sofrendo as consequências. Mas isso tem como ser quebrado. A primeira maneira de ser quebrado, a primeira coisa a ser feita, aliás, é a pessoa estar em Cristo, estar na presença. A segunda coisa é fechar as brechas. E a terceira coisa é fazer uma oração específica de quebra de laço de alma. É o nome dessa oração. Oração específica para quebra de laço de alma. Então é como um pacto, né? Um homem e a mulher tem um pacto. Um casal, a pessoa casada, elas têm um pacto com o outro, uma aliança, entendeu? Então o casamento é algo mais sério do que se possa imaginar. Casamento não é só um contrato assinado num cartório, não. Casamento é um pacto espiritual de alma. De alma. Por isso que quando dois se casam, muitas vezes sentem o que o outro sente. Às vezes a pessoa está lá no trabalho e a que está em casa, ela sente o que está acontecendo lá no trabalho. Às vezes isso acontece, sim ou não? Não acontece porque agora que são casados, então agora existe um laço de alma. Às vezes a pessoa está angustiada lá do outro lado, e você está numa parte da cidade, e outra pessoa está do outro lado da cidade, e o cônjuge consegue sentir que o outro está angustiado, está com algum problema. Eu vou ligar aqui para ele, eu vou ligar aqui para ela, eu vou passar uma mensagem para saber se está tudo bem. De repente me bateu uma preocupação, porque existe um laço de alma. Um pacto de alma. Só que no casamento isso é abençoado, isso é de Deus, é agradável a Deus. Está entendendo? Quando é fora do casamento acontece ao contrário. Maldições são transferidas de um para o outro. Mas quando está no casamento, Deus abençoa e bênçãos passam de um para o outro. E existe uma comunicação espiritual. Então a palavra de hoje está falando que o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, no caso do
casamento, quando nos ajuntamos, então nós somos uma só carne, né? Uma só carne, uma só alma. Por quê? Porque a carne é a expressão da alma, e a alma é a expressão do espírito. Ou seja, o que está no espírito, a alma expressa. O que está na alma, o corpo é quem expressa. É isso que acontece. Por isso que quando a pessoa está com a alma abatida, eu estou falando com gente agora com a alma abatida. Por isso que tem gente que quando está com a alma abatida, nós podemos perceber na fisionomia do corpo, no físico, não é assim? Sim ou não? Você nota que a pessoa está com a alma abatida por causa que o corpo fica, o rosto fica caído, a pessoa fica meio com os ombros caídos. Por quê? Porque o corpo, ele é a expressão da alma. Quando a alma está bem, a pessoa fica mais bonito, o rosto fica mais vivo, os olhos ficam mais altivos, mais brilhantes. Você percebe de longe, até no caminhar, que a pessoa está bem. Por quê? Porque o corpo é a expressão da alma. A alma é a expressão do espírito. Eita, vocês estão bons hoje, viu? A alma é a expressão do espírito. Ou seja, quando o espírito está bem, então a alma ela canta. O corpo ele faz a fisionomia, a pessoa fica bonito, com a pele fina, parece com a casca de uma maçã, né, Alex? Quando a pessoa está bem, olha o Alex aí, ó. Chega, fica brilhoso, né? Canou, passou fora de peroba. É a expressão da alma. Mas quando o espírito está bem, como é que a alma vai expressar o espírito? A alma vai fazer carinha de paisagem? Não, porque a gente não vê a alma. A gente não vê. O que é que vai acontecer com a alma? Ela vai cantar. O cantar que eu digo, ela vai se alegrar. O cantar que eu digo, ela vai regozijar. O cantar que eu digo, ela vai ficar bem. Isso é bíblico. Salmo 42, o último versículo vai dizer: porque estar abatido, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim, espera em Deus que eu louvarei na salvação da nossa vida. Então a alma ela pode estar abatida, assim como a alma ela pode estar bem. Mas a alma ela vai estar abatida ou vai estar bem dependendo do estado do espírito, porque a alma vai expressar o estado espiritual que você se encontra. Ora, se o espírito não está bem, logo nós sabemos que a alma ela vai ficar angustiada, não é isso? A alma ela vai chorar, não é isso? A alma ela vai ficar perturbada, não é assim? Ora, se a alma está angustiada e perturbada, então o corpo, que é a expressão da alma, ele vai ficar com a fisionomia triste, abatida, caída, desanimada, visivelmente, né? Não precisa ser espiritual para perceber que uma pessoa está abatida. Visivelmente, com os olhos naturais, nós podemos perceber que ali tem uma alma angustiada. Eu não estou vendo a alma, mas o corpo, o rosto, os olhos está exprimindo o status da alma. Pastor, qual foi o livro que você ouviu isso? Eu não vi livro, não. Eu comecei a falar aqui, aí começou a descer aqui. Entendeu? Eu aprendo fragmentos, né, de alguns estudos, algum ensinamento, e desse pequeno fragmento o Espírito Santo abre um leque. Só isso que acontece. Aí eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com vocês que estão aqui presentes. E por que tudo isso, pastor? É porque o versículo que nós lemos hoje diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Cada vez que o Espírito do Senhor vai aumentando o leque da revelação, então perceba que esse versículo vai ficando mais profundo.
Ele vai ficando mais interessante. Agora que você sabe que a alma é a expressão do Espírito e o corpo é a expressão da alma, né? Então agora você olha para esse versículo agora com um olhar diferente, uma ótica diferenciada. Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo. Olha só. Ora, se eu estou dizendo... Ora, se o Espírito do Senhor, através da sua palavra, está nos mostrando que o corpo, a nossa fisionomia, ele é resultado daquilo que está interno, em duas camadas. A primeira camada é a alma, a segunda camada é o Espírito. Então o corpo é a terceira camada. Vamos dizer que o corpo é a terceira dimensão do nosso ser. A primeira dimensão do nosso ser é o Espírito, a segunda dimensão a alma, a terceira dimensão o corpo. Então o corpo ele vai exprimir, ele vai expressar o que está nas duas camadas mais profundas do nosso ser. Não é isso? É isso? Então, se nós se ajuntamos com o Senhor, como é que nós se ajuntamos com o Senhor? Através de oração. Como é que nós se ajuntamos com o Senhor? Como é que nós ficamos com o Senhor? Da mesma forma, está escrito lá, livro de Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 5. João capítulo 5, ele vai lá dizer, 5,14. Ele vai dizer, não é 5,14 não. João, depois eu vejo aqui. A palavra vai dizer, João 15. João 15. Capítulo, se não me engano, capítulo 3 ao capítulo 4. Ele vai dizer que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Observe que o ramo, ele não se esforça para produzir fruto. Ele permanece na videira. É ou não é? O ramo, ele não trabalha. Você já viu um ramo pegar uma enxada e cavar? Um ramo pegar uma cruz de madeira e sair carregando? Você já viu um ramo fazer isso? Não. O ramo, o que é que ele faz para produzir fruto? Seja qual lá for a espécie de árvore. O ramo, para produzir fruto, ele apenas permanece. Olha que permanecer dá trabalho, viu? Permanecer não é dormir, não. Permanecer não é cochilar, não. É permanecer. O ramo, ele permanece na videira. Então, isso é posicionamento, ou seja, não depende do que a gente faz, depende de posicionamento. Permanecer não é esforço, permanecer é posição. Então, como é que nós ficamos um só com o Senhor? Quando nós chamamos a posição de ramo na videira. Então, quando nós nos posicionamos dessa forma, nós estamos um só, cumprindo o que está escrito na primeira parte, a parte A deste versículo. Mas o que se ajunta com o Senhor, então se ajuntar com o Senhor é, eita glória. Então se ajuntar, eita, aumentou a unção, ó, fogo! Eita, passa de novo. Eita glória. Então, pessoal, permanecer, eu já estou assim, nada me afeta mais, eu estou desse jeito. Então, permanecer na videira, estar um só com o Senhor, é posicionamento. Posicionamento. Então, a partir do momento que o salmista lá do Salmo 121, ele diz: eleva teus olhos para os montes, que é de lá que vem o socorro. Deus está falando com alguém que vai enviar socorro. Eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Então o Senhor está falando de posicionamento. Posicionamento, ou seja, você está precisando do socorro. O socorro do Senhor virá, mas para o socorro do Senhor chegar, você precisa estar como? Você precisa se posicionar, tá certo? Mas baseado no Salmo 121, você está precisando de um socorro. O socorro virá. Para o socorro chegar, você tem que fazer o quê? Baseado no Salmo 121, no versículo 1, você tem que estar olhando para os montes. Então isso é um posicionamento. Não é o único posicionamento, mas é um posicionamento de muitos posicionamentos em Deus
que nós podemos ter, assim como o ramo na videira é um posicionamento. Segundo o salmista do Salmo 121, olhando para os montes é outro posicionamento. Segundo o Salmo 123, quando o salmista também diz: para tu que habita no céu, levanta os meus olhos. Pois assim como os olhos do servo estão atentos para a mão do seu senhor, os olhos das servas para a mão de sua senhora, assim nós atentamos para ti, até que tenha piedade de nós. Então, para este salmista, neste dia específico, no lugar que ele se encontrava nessa hora, posicionamento em Deus era quando ele estava olhando para os céus, para tu que habita nos céus. Esse já é o Salmo 123. Para tu que habita no céu, levanta os meus olhos. Então, o ouvir a voz de Deus, o se posicionar para receber a seiva da videira, não é questão de a gente fazer nossos próprios esforços, mas é questão da gente se posicionar no lugar correto, dependendo do dia, da situação, do lugar que você se encontra. Então o que acontece? Quando nós passamos a ouvir mais a voz de Deus, isso não significa que nós ficamos mais espirituais, mas isso significa que agora nós aprendemos a ficar no lugar correto. Porque ouvir a voz de Deus não é esforço, é posicionamento. Por isso que eu falo aqui no quadrado, né? Vai pôr esse quadrado aí. Não é um posicionamento físico, mas espiritual. Então, receber o socorro de Deus, receber a provisão de Deus, então também é um posicionamento espiritual. Teve dia, porque o mesmo salmista, ele teve que olhar para os montes, mas em outro dia, outra ocasião, em outro lugar, ele teve que olhar para os céus. Não existe regra, existe sensibilidade e discernimento espiritual. Ó. Não existe um mantra específico dizendo o número 1 que você deve fazer, o 2, o 3, não existe. Existe discernimento espiritual e percepção, mais percepção interior. Aí quando nós aprendemos a nos posicionar espiritualmente para ouvir a voz de Deus, para receber no coração o direcionamento de Deus, para receber a provisão de Deus, para receber o socorro de Deus. Então, quando nós aprendemos a discernir quando o ramo está na videira ou não, então aí nós tanto recebemos o socorro, tanto nós recebemos a revelação, tanto nós recebemos a provisão. De repente, quem sabe o meu quadrado aqui hoje, o meu posicionamento hoje, eu não sei, mas de repente seja eu estar olhando para este meio aqui, para aquele quadro específico, mas quem sabe o teu posicionamento nessa mesma hora, que o meu posicionamento espiritual é esse, o teu posicionamento, não sei, é uma palavra, é um louvor, é uma lembrança, é uma meditação, é um... E isso também tem tudo a ver com posicionamento espiritual. Ele tem tudo a ver com posicionamento físico. Sim. Por quê? Porque assim como pequenos moveres espirituais, ele pode fazer grandes movimentos terrenos. Da mesma, né? Não é isso? Grandes moveres espirituais, ele pode proporcionar grandes moveres físicos, assim, é assim? Acontece um mover espiritual hoje, amanhã portas se abrem para a sua vida. Então aconteceu primeiro no espiritual e no dia seguinte aconteceu no plano físico.
Amém? Mas o recíproco também é verdade, o contrário também é verdade. Ou seja, pequenos moveres físicos podem gerar grandes moveres espirituais. Pronto. É a interferência do céu sobre a tua vida, sobre a terra, assim como a terra pode interferir nos movimentos do céu. Do céu. Pastor, isso aí é heresia. Eu congreguei na Assembleia de Deus, eu congreguei ali na Quadricular, e eu nunca vi nada disso. Nunca o pastor era teólogo, ele era formado em ciências divinas, e ele nunca me explicou isso. Aí é? Então vamos lá. Quando Deus disse para os hebreus que estavam em Jericó, e disseram assim para ele: ó Josué, tu vai dizer para o meu povo que tu vai girar, que esse povo vai girar aí, vai dar uma volta por dia, em redor das muralhas de Jericó. Durante 7 dias vai dar uma volta, e no 7º dia vai dar 7 voltas, e depois disso vão tocar as trombetas, e as muralhas vão cair. Então o que está acontecendo? Foi o que aconteceu? Mover físico gerou mover espiritual, porque volta em redor de muralhas tão grandes que eles construíram casas em cima, não era suficiente para derrubar as muralhas. O movimento foi físico, mas o mover foi espiritual. É por isso que muitas vezes você se fisicamente agora, né? Você se posiciona aí no lado da congregação, você sente mais ou menos a presença de Deus. E outro dia você se posiciona fisicamente do outro lado da congregação, e você sente mais ou menos a presença de Deus, e você começa a observar, parece loucura, mas você começa a observar que em determinados lugares da sua casa, por exemplo, da igreja, por exemplo, do seu trabalho, por exemplo, você sente que tem uma conexão espiritual com Deus melhor. Tem aquele lugarzinho lá do seu trabalho que quando você está lá, quando você está lá, você sente Deus falando com o seu coração. Naquele momentozinho que você chega, tem aquele cantinho que quando você chega, a confusão apazigua, a ira se aplaca. Aquele cantinho que você chega e te traz tanta paz. Você estava numa guerra, mas você foi para aquele cantinho. Naquele cantinho veio uma paz tão grande que você até dormiu. Ei, naço. Pequenos moveres físicos geram grandes moveres espirituais. Você sabe que às vezes você fica incomodado para mudar. Deus está falando com gente, viu? Quem está inteligente, quem está no espírito, está pegando a mensagem. Você sabe quando você muda móveis de lugar dentro da sua casa, você fica incomodado para mudar os móveis de lugar. E quando você muda os móveis de lugar, parece que é outra atmosfera na sua casa, na sua vida. Parece que os caminhos se abrem, parece que as ideias, elas vêm depois que você faz isso. Parece que algo ilumina. Pequenos moveres físicos geram grandes moveres espirituais. Às vezes a pessoa muda um móvel, 2, 3 móveis de lugar na sua casa, e quando é no outro dia as coisas fluem, as portas se abrem, até o desempregado é empregado, até a carteira que não era assinada há muito tempo, ela é assinada. Pequenos moveres físicos geram grandes moveres espirituais. O diabo sabe disso. E ele fica louco quando você tem uma ideia nova. Ele faz de tudo para você não mudar aquele móvel de lugar. Ele faz de tudo para você não conseguir colocar aquele seu plano em execução. Porque ele sabe que se você fizer aquilo que o Espírito do Senhor está testificando do seu coração, algo de bom vai acontecer na tua vida. Deus está falando.
Achou que eu vim buscar a minha bênção. Deus está falando, Deus está passando a receita para tu receber a tua bênção. Porque o problema está lá. O que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, fala aí com Ló e deixa Ló sai de perto de Ló. Manda Ló, se tu for. Então Abraão disse: Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a gente tem que se apartar do outro. E que o meu desejo é que Deus te abençoe muito grandemente. Mas Ló, tem que acontecer uma mudança física aqui para que Deus venha nos abençoar. Então Ló teve que ir para um lado e Abraão teve que ir para o outro. O que foi que aconteceu com Abraão? Porque Deus falou com quem? Falou com Ló, falou com Abraão. Deus falou com Abraão. Então Deus falou com Abraão. Então Abraão, ele deu o passo inicial. Por quê? Porque Deus falou com Abraão. Se Abraão não obedece, quem ia ser cobrado? Ló ou Abraão? Abraão ia ser cobrado por causa da desobediência. Mesmo porque Abraão já estava pagando o preço da desobediência. Porque Abraão foi muito obediente, mas também ele desobedeceu. Porque Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Só que Deus não mandou levar o primo Ló. Então Abraão levou Ló sem o consentimento, a ordenança de Deus. Então quando foi ver, Abraão estava passando por luta, estava passando por dificuldade, por problemas, situações caóticas, e Abraão não sabia o que estava acontecendo. Então Deus revelou: Abraão, se aparta de Ló. Quem mandou tu trazer Ló não disse que era sair da casa do teu pai, da tua parentela. O que é que tu foi fazer levando a Ló contigo, Abraão? Abraão, aí então é por isso que eu estou passando por ele, é por isso que eu estou pagando o preço. Então peraí que eu vou resolver já, não quero nem saber. Ló, vai para o lado que tu quiser. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se aparta de mim. Ló, a amizade vai ser a mesma. Eu estou conjecturando. Não está escrito na palavra, mas dá para sentir o que Abraão sentiu nessa hora. Ló, pelas palavras de Abraão, Ló, a amizade continua a mesma. Você continua sendo meu primo, mas vai para o outro lado. Eu vou para o outro porque eu não aguento mais essa luta. Eu não suporto mais essa prova. Ló, eu gosto muito, eu te amo, meu primão, mas está doendo aqui no meu sapato, o calo, não estou aguentando mais. Vai! Terra! Então o que aconteceu? Abraão obediente, agora ele obedeceu. Então Abraão começou a ser muito abençoado. Ló escolheu logo a terra mais bonita, a terra mais florida, a terra maior, a terra que os verdes campos, muitas árvores, muitos frutos. Só que Ló não sabia que ali era Sodoma e Gomorra, não sabia que Deus estava se desagradando de Sodoma e Gomorra. Ló não tinha a revelação de Deus, mas Abraão tinha a revelação de Deus. Então Ló escolheu a terra que ia ser destruída, Sodoma e Gomorra, e Abraão, ele foi para outra terra que não ia ser destruída. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Se ouvires a voz do Senhor e obedecer aos seus mandamentos, Deus te fará prosperar tanto na cidade como no campo. Deus te fará prosperar tanto nessa rua como naquela outra rua. Deus te fará prosperar tanto como obreiro como diácono. Deus te fará prosperar à medida que você obedece à voz do teu Deus. Então Abraão prosperou. Eu não sei porque que eu entrei em Abraão, mas tudo bem, acho que Deus queria falar algo com alguém. Mas o que eu estava pregando aqui era que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com o Senhor. É o mesmo espírito com o Senhor. O homem que se ajunta com a mulher que se ajunta com o homem é uma mesma carne. O homem que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com o Senhor. Então como é que nós fazemos para se ajuntar com o Senhor? É posicionamento. Qual é o posicionamento? De repente o teu posicionamento pode ser, o teu melhor posicionamento em Deus pode ser quando tu canta para Deus. Ó.
O meu posicionamento em determinada situação pode ser no momento que eu estou ali, a sós, no quarto secreto, em oração com o Senhor, orando no Espírito, edificando a minha santíssima fé e a minha confiança em Deus de forma sobrenatural. Então esse é o meu posicionamento, esse é eu como ramo na videira, esse é o meu olhar para os montes, este é o meu olhar para os céus, mas o teu de repente pode ser cantando. Tem gente que vai cantar, tem gente que vai adorar, tem gente que Deus chamou para louvar, tem gente que Deus chamou para levita do Senhor. Anda camada palabra xarabarabas. Ai assomada camada gasuri andarabarabarabaraba. Ei assomada calabra xuri andarabasuri andaraba. Então nesse momento nós se tornamos com o Senhor um só espírito. Se eu estava dizendo aqui no começo que o que se ajunta com o cônjuge, ele, às vezes ele tem aquela intuição que a pessoa não está bem, ela entra em contato, ela ora. Isso quando nós somos uma só carne com uma pessoa. Então imagine aí quando nós somos um só espírito com o Senhor. Ora, se ser uma carne, se ter laço de alma com o homem, né, com o cônjuge, né, com a pessoa que você ama, debaixo da bênção do casamento, então se isso já gera uma ligação, uma conexão, um compartilhamento, abre um canal de bênção, abre um canal de entendimento, de discernimento espiritual. Então imagine só quando nós somos um só com o Senhor, imagine só quando nós somos um só espírito com o Senhor. Ora, se uma carne, ela gera o que gera, ainda mais uma carne com a pessoa gera o que gera, ainda mais um espírito com Deus, o que é que não pode gerar? Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Não tem ninguém para entender mais de Deus do que o seu próprio Espírito. Mas no momento que você se posiciona, no momento que você é como um ramo na videira, então nessa hora você é um só com o Senhor. E aquele você está unido, você está em comunhão com aquele que conhece as profundezas do coração, do caráter, da personalidade, dos pensamentos, das imaginações, das intenções, dos propósitos mais ocultos, mais profundos, mais escondidos do coração de Deus. Quando nós tornamos um só Espírito, Senhor, viu, Elivelto? Nós somos capazes de discernir os pensamentos, os planos mais escondidos, mais secretos do coração de Deus, porque nós somos um só com o Senhor. Nós nos ajuntamos com o Senhor, seja na oração, seja no louvor, seja naquele cantinho, seja naquela sala, seja naquele banheiro, seja naquele tanque de lavar roupa, naquele tanque de lavar louça, aonde for, seja debaixo daquela árvore, seja naquele quintal, seja naquele momento, seja naquela calçada, não importa, mas se você se ajunta com o Senhor, então é aí que você vai ter a revelação do coração de Deus, que o seu coração vai ser semelhante ao coração de Deus, que os seus pensamentos vão se igualar, vão se alinhar com os pensamentos de Deus. Aí sim, as suas imaginações vão ser semelhantes às imaginações de Deus, porque quem para conhecer a mente de Cristo, senão aquele que tem a mente de Cristo, senão aquele que tem o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, a igreja dos Tidei, se é verdade que tu tem o Espírito Santo, eita, então tu tem acesso à mente de Cristo, tu tem acesso às profundezas do seu coração, tu tem, agora não, só quando eu falava. Então, se nós, quando nos ajuntamos com o Senhor,
e tornamos um espírito com o Senhor. Então nós temos agora, vamos lá, nós temos agora acesso, né? Acesso ao profundo do coração, dos pensamentos, das revelações de Deus, tanto do passado como do presente, como do futuro, daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus acha, daquilo que Deus sente. Então agora você está ali, vamos dizer, você está posicionado para fazer uma intercessão profunda, uma intercessão para lá de profissional, mas não digo profissional, eu digo para lá de espiritual, porque aquele que intercede, ele deve interceder por algo. Mas se você não sabe pelo que você está intercedendo, se você não tem a especificação exata do problema, como você poderá interceder? Como você poderá combater? Se você não sabe onde está o câncer, como você poderá extrair o caroço? Então, quando nós se ajuntamos com o Senhor e nós somos só um espírito com o Senhor, e nós temos a revelação de até aquilo que Deus sente, então você agora sabe onde está o ponto culminante do teu problema. Agora você sabe onde é que está o caroço, e agora a sua intercessão ela vai ser feroz, a sua intercessão vai ser extraordinária, porque agora tu vai tocar fogo, tu vai mandar fogo aonde está precisando de fogo. Agora tu vai mandar chuva aonde está precisando de chuva. Agora tu vai mandar refrigério. Você é um espírito com o Senhor, você tem autoridade agora. Você vai liberar refrigério ao cansado, ao angustiado, ao abatido, ao cansado. Se você é um espírito com o Senhor, então essa adversidade vai cair por terra. Se você se ajuda com o Senhor, você vai vencer essa guerra. Se você se ajunta com o Senhor Espírito, você não vai sair derrotado dessa história. Você vai ganhar, você vai vencer, você vai triunfar. Deus vai fazer acontecer. Ele vai fazer Deixa eu ver quantos aqui estão posicionados. Deixa eu ver quantos ramos tem aqui na videira, que é Jesus. Deixa eu ver quantos estão olhando para os montes. Deixa eu ver se você é aquele que quando disse: para tu que habita no céu, levanta os meus olhos. Deixa eu ver se tem alguém com os olhos levantados para o céu. O gigante vai cair. A espada vai arrancar o câncer. Eu vejo a palavra câncer. A palavra câncer está tão nítida no meu espírito. Eu vejo a palavra C. Eu vejo a letra A. Eu vejo o acento circunflexo no A. Eu vejo N. Eu vejo C. Eu vejo E. Eu vejo R. A palavra câncer, ela está viva. Mas esse câncer vai ser arrancado, vai ser fulminado. Esse caroço vai ser exterminado. Você não vai morrer dessa doença. Essa suspeita aí, esse caroço pode estar do tamanho do garoto da ervilha. Essa suspeita aí, eita, Deus me revela câncer, mas Deus vai dar. Eita, tem gente que está com câncer. Eu não sei se essa pessoa está aqui, eu não sei se é uma pessoa que tu está intercedendo, se é alguém da tua família, mas a palavra câncer está sendo bombardeada pelo poder do nome de Jesus. Agora, esse caroço vai desaparecer. Agora, esse abscesso vai desaparecer. Agora, esse mal vai se sair. Agora, esse peso espiritual vai sair. Eita, recebe a cura. Esse desgosto, essa angústia, essa desmotivação, essa vontade de morrer vai sair. Tu não vai se matar não, mulher. Tu não vai tirar a tua vida não, homem. Não vai se enforcar não. Não vai entrar debaixo desse carro não, porque o espírito da morte já está saído.
O poder de Deus está aqui. Ele está mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O poder de Deus. Se você tem uma casa nas mãos de Deus, hoje é dia. Se você tem uma luta nas mãos de Deus, hoje é o dia. Se você tem algo que você não tem mais paciência, hoje é o dia. Se tem algo que você não suporta mais, hoje é o dia. Hoje é o dia de Deus te trouxe aqui hoje. Deus vai agir com infinita e extrema misericórdia. Ele está agindo pelo seu poder. O seu poder é destruidor. O seu poder é fogo abrasador. O seu poder destrói o mal. O seu poder transporta monte. O seu poder muda o querer do homem, muda o querer dessa mulher. O seu poder, ele traça, ele retraça, ele restaura o teu destino. O teu destino, o teu destino. O diabo disse que tu iria morrer, foi? O diabo disse que tu iria morrer. Mas hoje, pelo poder dessa palavra viva, poderosa e eficaz, o teu destino profético é restaurado hoje. Aqui tu não vai morrer, mulher. Tu não vai tirar a tua vida, homem. Eita, a aflição tá grande, a luta tá grande. Eita, a batalha tá grande. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Tem hora que dá vontade de falar tudo. Tem hora que dá vontade de descascar o abacaxi. Mas Deus está liberando a palavra para a tua vida aqui hoje. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. A árvore foi cortada, mas Deus manda te dizer: ainda há esperança, homem, para a tua vida. Eita! Posiciona, porque tu vai cantar. Quando eu falei cantar, eu vi tu cantando. Eu vi tu uma levita do Senhor cantando, porque tu tem uma voz. Deus te dará uma voz. E se tu se posiciona, Deus vai cumprir essa palavra, porque o teu espírito que o Senhor pôs em ti é de adoração. E tem um salmista que quando ele olha para os montes, ele recebe socorro, mas o teu socorro vem quando tu canta. Falei. Deixa eu ver quem que está posicionado aí para receber essa palavra de vitória, essa palavra de poder. Deixa eu ver quantos ramos tem aqui da figueira, quantos crentes posicionados. O poder de Deus foi liberado sobre a casa do... Eu não sei se tu já entendeu, mas o poder de Deus foi liberado. O poder de Deus foi liberado. Correntes estão sendo quebradas, caminhos estão sendo abertos, milagres são liberados nessa hora, mediante o poder de Deus, mediante o posicionamento espiritual. O posicionamento espiritual, ele libera o poder sobrenatural para desfazer o mal e mudar a rota. Cadê? Cadê o teu quadrado? Quando tu estiver no teu quadrado, eu vou ministrar sobre a tua vida aí. Se o teu quadrado for os montes, vai levar teus olhos para os montes. Se o teu quadrado for a videira, permanece na videira. Se o teu quadrado for nas águas,
submerja nas águas. Se o teu quadrado for fogo, então entra no fogo, porque o homem espiritual, ele não vai gerar fogo, ele vai se aproximar da chama. Se é do fogo que teu socorro chega, então se aproxima agora da chama. Eu declaro isso aqui quadrado, esses dois quadrados aqui, ó. Eu declaro que isso aqui é os montes. Eu declaro que aqui é os céus. Eu declaro que aqui é as águas profundas. Eu declaro que aqui é a chama do Espírito Santo. Eu declaro que aqui é a chama ardente. Vem de um por um. Vem de um por um. Segura a peteca aí. Se obedeceres a minha voz, tu serás abençoado. E aqui, ó, pera aí, solta. Olha para mim, se afasta do quadrado tudinho. Se obedeceres a voz do Senhor, serás abençoado na terra. Se afasta do quadrado. Se obedeceres a voz do Senhor, serás abençoado na terra. Só o Adriano, quadrado, vai no quadrado, até o monte. Ele vai receber, fica alguém atrás aí. Em nome de Jesus, recebe no 3. Em nome de Jesus, eu conto 1, 2, 3. Fica só em pé, Alex, no quadrado. Fica só em pé, vai. Vai, não precisa fazer esforço, fica só em pé. Não é por esforço, é por permanência. Só recebe. Em nome de Jesus, receba no 3. 1, 2, 3. Entendeu? Isso aí é permanecer na videira. Olha, ó. Permanecendo na videira. Ó. Vai, Eliabe, no quadrado. Só permanece. Tu não tem compromisso de gerar fruto nenhum. Teu compromisso é só de permanecer. Quem gera fruto é o Espírito Santo. Ó. Tu. Até um ramo na videira. Ó, viu? Acontece que às vezes a gente quer gerar o próprio fogo. Aí o fogo da gente, ele não queima. Não queima nem palha seca o fogo que a gente gera. Quanto mais o mal. Quanto mais gerar poder. Ó. Vai, Vitória, quadrado. Pode ver esses dois quadrados. Esse quadrado aqui, ó. Declara esse quadrado. Permaneça no quadrado. Olha aí, ó. Tem um ramo na videira. Mais forte da videira. Para o ramo vai gerar fruto. 1, 2, 3. Ó. Vem cá, Marlilde. Vem, Marlilde. Será que ela chega? Vem, Marlilde, vem. Eu chamo ela porque ela está na videira ali faz tempo. Ela tem prioridade. A prioridade aqui é quem permanece. Receba que o ramo agora permanente na videira gera frutos. Em nome de Jesus, libera, Deus, o teu poder no 3. 1, 2,
3. Vem. Vem. Ah. Tu quer? Permaneça na videira. Vem aqui, ó, esses 2 quadrados aí, ó, um pé num e outro pé no outro. Eita, foi mesmo na seiva. Em nome de Jesus. Permaneça na videira, para que o fruto venha a ser gerado. Baixa só um pouquinho. Eu vejo tu dando fruto na videira. Tu não já entendeu, mulher, que tu sem ele nada tu consegue fazer? Que tu longe da videira tu não consegue gerar o fruto necessário, o fruto da vida. Pois como ato profético, tu está na videira agora para que tu entenda que isso é real para a tua vida. Que o Espírito Santo, quando disser 3, ele venha liberar a seiva, a substância, o fortalecimento, a vida, a cura sobre ti agora. Eu conto em nome de Jesus. 1, 2, 3. Está na videira? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Fica. Aqui, ó, nesses 2 quadrados, fica. Vai dar para trás. Para trás. Aí, tá aí, ó. Aí. Permaneça na videira. Em nome de Jesus. Conto 1, Espírito Santo toca nela por dentro, toca na espinha dorsal espiritual, no eixo espiritual agora de dentro, Deus vai te saculejar aí dentro, viu? Eu vejo o teu eixo, o eixo do teu seio sendo tocado, ó. Deus vai chacoalhar aí dentro, ó. A espada, ó, para te alinhar que a mandará ao globo do céu, que a sobre queriarabra calabra sobre candarabaçu. Receba com poder em nome de Jesus agora. No 3, receba. 2, 3. Quem que está na videira aí? Vai, Alex. De novo, vai. Receba em nome de Jesus. 1, 2, 3. Vem, Regiane. Em nome de Jesus. Eita. Eita, Regiane. Não precisa dizer nada aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não precisa dizer nada. O negócio aí é forte. Ei, que amada gaceria abrace. A jovem lá, venha. Vem, Karen, vem. Vem, irmã Vânia, vem. Aí para onde? Vai embora. Vem. Isso. Ei. Dá as mãos vocês duas. Ei. Receba o poder de Deus.
Em nome de Jesus. Que venha sobre vós o poder de Deus. Quando eu disser 3, eu libero uma unção sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus. 1. Em nome de Jesus. 2. Em nome de Jesus. 3. Recebe. Ela que está recebendo forte. Recebe mais. É a eletricidade do corpo, é a eletricidade dos ossos, é a eletricidade na coluna, é a eletricidade na espinha, é a eletricidade nos nervos, é a eletricidade, a unção, a energia de Deus, a unção do céu. Mais forte, na alta da cabeça, a planta dos pés da cabeça aos pés. 1, 2, 3. Fogo. Receba, em nome de Jesus. Eu libero sobre ti no 3. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Vai, José. Vai tu. Tá ali o quadrado. Tá aí o quadrado. Quem que está recebendo aí, ó? Quem recebe não é só quem está aqui, não, é quem está aí. Porque, se eu tivesse aí. Eita, eu queria saber onde é que tem um culto desse para receber. Até tem, mas eu tenho que entregar. Eu quero saber onde é que tem para me receber, para mim. Ei, que amas. Ó, a unção libera todo ti. 1, 2, 3, fogo. Recebe aí, ó, vocês 3 aí, ó. Eliabe, Adriana, Alex, vai. Pega nas mãos, levanta pro alto, vai. Pega nas mãos, levanta pro alto, pra cima, até tocar o céu. 1, 2, 3. Vem cá, o casal receber oração, venha. Vem o menino receber oração, venha Micael, venha Miqueias, venha Micaías, venha homem receber oração, quero só orar por ti, venha. É só orar, tu vai cair não, vem só para orar. É só oração. Eu não vou, o Espírito Santo não vai liberar o poder sobre tu não, porque tu não aguenta não, rapaz, é muito forte. Tu tem que vir uns 10 cultos para tu aguentar esse poder aqui, essa descarga. O Miqueias já aguenta, o Micaías. Ó, a descarga sobre ele aí, ó. Eu libero sobre Micaías, ó. Sobre o teu corpo agora. Uma eletricidade de unção. Fogo. Chega. Em nome de Jesus. Senhora, sobre a tua vida agora. Sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito contrário contra a tua vida. Cheia Nagasu. Todo espírito tortuoso sobre a tua vida. Que seja endireitado os caminhos. Quando eu olhei para tu assim, eu vi um caminho, tá certo? É o caminho, ele pegou, continuou de olho fechado. O caminho pegou, ele se entortou todinho. O caminho estava reto. Aí o caminho, assim, parece que plástico quando chega perto do fogo. Plástico quando chega perto, foi para onde? Parece plástico quando chega perto do fogo, que ele engilha todinho. Então foi do mesmo jeito, eu vi um caminho reto, e de repente o caminho engilhou todinho, ficou tortuoso. Em nome de Jesus, libera uma unção sobre a tua vida, para repreender todo espírito de caminho tortuoso, para que seja restaurado o teu destino profético, a tua rota profética, no nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida agora. Eu conto 1, eu conto 2, em nome de Jesus. Receba no 3. Em nome de Jesus, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo.
Espírito Santo, em nome de Jesus, toca no teu filho, em nome de Jesus, com poder. Seja liberado sobre ele agora. Esta unção de poder agora sobre a vida dele. Em nome de Jesus, 1, 2, 3, fogo! 1, 2, 3, fogo! Vocês que vêm aí atrás aqui, não vieram, vem aqui tudinho, vem aqui, os que não vieram ainda, venha. Venha. Tá sentindo bem? Tá sentindo bem, irmão? Eu saiu um peso de 300 quilos das tuas costas aí, viu agora? Parecia que tu estava carregando era uma cruz de madeira. Ei, 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 venha. Ei, 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 ei. Ei, eu doido para orar, doido para profetizar e não tem quem venha. Ah, meu Deus. Aí Deus falou assim para mim: rapaz, tu vai profetizar tanta gente que tu vai ficar cansado, vai pedir de férias. Vai ser tanta gente para tu profetizar, para eu te usar. Vai ser tanta gente que tu vai se esconder numa caverna, dizendo que não aguenta mais, que está tão cansado que está. Aí Deus diz assim para mim: aproveita, enquanto tua vida está boa aí, aproveita, que é pouquinha gente. Vai descansando aí, porque vai chegar o tempo que não vai ter mais descanso não. Que amadagaçou. Oe calabrasuriara calabrasuriarabra arabra calabrasuriandara calabrasuria becamadagaçu debe que amadagaçu becomadagasuriarablasurialaba andara calabrasuriandarabasu. Mas terminando, viu? La calabra shuri andara calabra dara calabra dara basuri andara bara alabra calabra dara posicionamento shara calabraçu. Assim me faz te dizer o Senhor, ei que andara abraça, posicionamento espiritual. Tu não sabe que quando tu se aquieta naquele cantinho, o Espírito do Senhor sopra o direcionamento da sua voz no seu coração, uma brisa suave sobre ti, e tu sabe que é Deus que está te acalmando, te acalentando e te dando a resposta, te dando a direção. Quando tu se aquieta, quando tu para tudo, quando tu eleva os teus olhos para os montes, quando tu eleva os teus olhos para o céu, Deus me faz saber o seguinte, eu te digo, Ele quer se aprofundar contigo. Que amanda calabraçorie, que é para confundir os que pensam que são alguma coisa, para confundir os que pensam que tem algo, para confundir os que pensam que são grandes, para confundir os que pensam que são nécios, porque o Senhor levanta as coisas fracas e as coisas tolas desse mundo para confundir as que pensam que são. Ande que amada galabra, porque eu vejo afronta. Ei, chibi calabra suriandere calabra. E Deus está dizendo para tu, posiciona-te para você ver se eu não faço. Deus está dizendo assim: posiciona-te na videira para ver se eu não me levanto. Posiciona na videira para ver se eu não mudo a situação, para ver se eu não mudo a história. Ei, sabe o que é que Deus está dizendo? Deus fala ao meu coração. Deus quer fazer um rebuliço na tua vida. Ele está dizendo assim: eu te dou mais uma chance, porque eu quero mudar uma história na tua vida, fazer tudo novo. Aí Deus diz assim: quem tiver de te acompanhar é quem vai te acompanhar. Porque à medida que tu se posicionar, Deus vai fazer tu seguir em frente. Quem quiser que acompanhe, quem não quiser, Deus não manda dizer assim. Pergunta para ela se ela vai deixar de viver o que eu tenho para ela viver por causa dos outros que não quer viver. Quem não tem
propósito, pula fora. Quem tem propósito que te acompanhe. Quem faz parte dos planos de Deus na tua vida, que te siga. Quem não faz parte, que seja como Ismael, seja deixado na beira do caminho. Assim te manda dizer o Senhor hoje. Ei, 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 ei. Receba dessa gota, receba dessa gota aí. Receba dessa gota, dessa presença. Agora, eu libero sobre a tua vida agora a unção. Fogo, 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 fogo. Receba essa presença. 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 Receba essa porção. Receba essa glória. Receba dessa glória. Dessa glória. Dessa glória. Dessa glória. Dessa glória. Vocês aí. Dessa glória. Pardone aí dessa glória. Dessa glória. Dessa glória. Dessa glória. Dessa glória. Receba 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 dessa glória. Calabra shuriara calabra darebe. Calabra shuriara calabra daraba. Libre shuriara calabra daraba. Amada camada shuriara daraba shuriara daraba. Andara calabra da receba. Seja abençoado. Seja abençoada. Chega a camada rabara. Receba, seja abençoada. Aracalabra xaraba. Receba, seja abençoada. Xaracalabra dará. Chega madagaçu. Ei, aqui a madagaçu bicamai. Ei, chamada Gaçu, a glória de Deus está presente, viu? Vamos encerrar agora aqui, tá bom? Ei, que amada galabraçu, xarabacalabra xuriandaraba, xuriandalaba calabradaraba. A glória de Deus está presente aqui. Todo mal, no 3, desapareça agora em nome de Jesus. Eu conto 1, 2, 3. Mais forte. Opressão. Espírito de aflição, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus. Eu declaro. Sai do coração dela agora. Espírito angustiado. Espírito de aflição, em nome de Jesus. Receba o refrigério. Receba a paz. Receba a alegria. Agora. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Agasamadaga. Hanagasamadaga. Estamos já encerrando, viu, pessoal? Ó. Eita, quando eu disse assim, estou já acabando, aí o Espírito Santo começou a me renovar. E quem está sentindo o renovo?
Deixa ele agir mais um pouquinho aí, vai. 1 minuto, vai para ele, dá uma chance. Pelo menos 1 minuto para ele, vai, antes de encerrar. Vai, Adriano, deixa, Adriano, só mais 1 minuto, por favor. Vale mais 1 minuto as portas da glória da casa do Senhor do que a vida inteira longe do Senhor. Vale mais 1 minuto na sua presença do que uma vida inteira longe dos seus atos. Talvez esse seja o minuto mais importante deste culto. Talvez esse último minuto seja a cereja do bolo. Entrega para o Miqueias aí a câmera. O Senhor ouviu a tua oração. Eu também quero, papai. Tu sabe que eu preciso tanto. Deus contemplou a tua necessidade espiritual, o desejo e a aflição da tua alma. Ele ouviu o teu espírito clamar: Abba, Pai. Receba agora do alto um banho de poder e presença divina, do alto dos teus cabelos até a pele mais superficial da planta dos teus pés, passando por todas as camadas, pela primeira, pela segunda e pela terceira dimensão do teu ser. Agora, como flash, como laser, como raio. Agora, 1, 2,